O ritmo de Deus. Quem vive pela meditação nunca mais está só e não faz mais parte deste mundo inteiramente. Se for fiel à prática da presença, dentro de alguns meses se encontrará em estado contemplativo na maior parte do tempo, contemplando Deus e as coisas invisíveis de Deus. Nos tornamos um com Ele. Fica impossível dizer onde Deus termina e onde nós começamos. Finalmente, a presença de Deus se torna a verdade que abraça nossa consciência. É um contínuo estado de unidade, o estado que permitiu ao Mestre Jesus dizer: quem me vê, vê o Pai que me enviou, pois eu e meu Pai somos um. Todas as coisas que os filhos de Deus experimentam são boas. Quem são os filhos de Deus? Nós. Somente quando o Espírito do Senhor estiver sobre nós, se o Espírito de Deus habitar em vós, serei os filhos de Deus. Estaremos assim sujeitos às leis de Deus. Se sairmos de nossas casas sem a consciência interna de que o Espírito do Senhor está sobre nós, caminhamos do mundo como seres sem qualquer lei de Deus para nos sustentar. Somos seres humanos sujeitos às leis humanas, leis de acidente, leis de contágio, de doença e morte. Perdemos a oportunidade de admitir a influência divina em nossa experiência. Essa atitude é determinada por pensamentos como: eu posso viver o dia todo debaixo do meu próprio poder. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda dessas verdades que o Joel Goldsmith traz nesse trecho, mais uma vez, o Mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, Mestre, pela presença. O Mestre Gualberto, pela graça de seu Mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre os pensamentos. O mestre pode trazer a sua visão do que são os pensamentos e como podemos observar os pensamentos? Ô Gilson, essa é a pergunta mais importante que nós temos para investigar. É aquela que está dentro da necessidade de ser investigada, para a compreensão de todas as demais perguntas que nós temos, de todas as demais questões que nós temos. Você sabe que perguntas são questões. Essas questões buscam uma solução. Muitos dos problemas que nós temos giram em torno exatamente desta questão básica, que é a questão do pensamento. Então nós precisamos compreender o que é o pensamento, ver como ele se processa, como ele funciona. Nós temos aqui no canal uma playlist sobre esse assunto. Daí a importância do assunto. Compreender o pensamento é saber como ele funciona, como ele acontece em cada um de nós. Então nós temos muita coisa para ver a respeito dessa questão do pensamento. Mas aqui nós temos uma dificuldade. E a dificuldade consiste em que uma aproximação intelectual desse assunto não é a resposta definitiva dessa questão. Nós precisamos ter um olhar próximo, vivencial, da verdade sobre o pensamento.
Todos nós pensamos, mas não sabemos como nós pensamos, porque nós não sabemos como se processa isso, porque não investigamos isso em nós mesmos. Investigar a verdade sobre si mesmo é ter um olhar próximo de suas reações, daquilo que se passa com você, daquilo que se processa com você. Por que a nossa ênfase consiste aqui, Gilson, no autoconhecimento? Porque sem essa base do autoconhecimento, nós não temos uma visão da realidade divina. Nós não temos uma visão da realidade de Deus. E essa visão requer uma compreensão direta de como nós funcionamos. Então, existem algumas questões que só são resolvidas quando nós nos aproximamos com muita clareza, em claridade, a respeito dessa questão básica, que é a questão de o que é o pensamento. Então vamos lá. O pensamento, observe em você. O pensamento são imagens, quadros mentais, formulações, não só de imagens, mas também de palavras, de ideias. Então, o pensamento dentro de você são símbolos que surgem, que representam coisas, pessoas, lugares, nomes, formas. E essa estrutura, que é a estrutura do pensamento, se assenta basicamente na memória. Então, o que são os pensamentos? São lembranças? São memórias? Recordações? Se você sabe uma palavra, essa palavra foi aprendida, foi guardada, foi registrada aí. Você expressa essa palavra em razão da memória, da lembrança, do registro. Assim, o pensamento, ele envolve muita coisa. Uma das coisas importantes que envolve a questão do pensamento, do que ele representa, é, por exemplo, o conhecimento. O conhecimento e a experiência. São dois elementos básicos que nós temos falado muito sobre eles. Nós temos conhecimento e temos experiências. Isso são pensamentos. Você fala a partir do pensamento. Você sente a partir de representações de imagens criadas pelo pensamento. Suas emoções estão presentes em razão de imagens que o pensamento representa. Então, esse é um elemento básico, é um elemento principal para ser investigado e compreendido. Isso porque o fim do pensamento que dá formação à identidade do eu, à identidade egóica, o fim desse pensamento, dessa qualidade de pensamento, é o despertar da consciência. A sua natureza verdadeira é consciência. O pensamento é uma aparição, mas essa aparição está assumindo uma consciência equivocada em nós, que é a consciência do ego, que é a consciência do eu. Nós precisamos descobrir como observar essas reações para descartarmos esta ilusória identidade presente, que é a identidade que se sustenta no pensamento. Me refiro ao ego, ao eu, a esse sentimento de ser alguém.
É isso que estamos juntos trabalhando com você, lhe mostrando como romper com isso, como ir além disso. E isso requer a presença de uma atenção sobre si mesmo, de uma observação de suas reações. Então, nós temos mostrado aqui para vocês como tomar ciência disso. A forma de aproximação é pelo olhar, pelo escutar, pelo perceber, pelo sentir, sem o pensamento. Veja, quando um pensamento surge em você, ele pode ser constatado sem o pensador. Esse pensador é o elemento que é essa consciência do eu, que está se identificando com esse pensamento. Assim, o sentimento que você tem de ser alguém nasce desse condicionamento. Nasce dessa identificação desta consciência com o pensamento. Na verdade, esta consciência e esse pensamento é um único movimento. É o movimento do ego. Então, descobrir o que é olhar para o pensamento sem colocar esta identidade, esse experimentador, esse pensador, esta consciência, isso é a chave para o fim desse modelo de pensamento. É o que estamos trabalhando aqui com você. Nós podemos e precisamos romper com isso. E a aproximação consiste em descobrir o que é esta atenção sobre essas reações. Nós temos no canal diversas playlists sobre essa atenção real, sobre esta atenção plena, real, sobre essas reações. É isso que nos aproxima do autoconhecimento e do fim para esse modelo de pensamento, que é o pensamento que norteia você como uma entidade presente nesta consciência, que é a consciência do eu. Romper com isso é a base para o despertar, a base para a realização de Deus. Posso cuidar de mim neste dia sem a ajuda de Deus. Devemos fazer de Deus a atividade do dia e assim acompanharmos o seu ritmo. Pai, este é o teu dia, o dia que tu fizeste. Tu fizeste o sol brilhar e aquecer a terra. Tu nos deste a chuva e a neve. As estações do ano são tuas. Tempo de plantar e colher, frio e calor, verão e inverno, o dia e a noite. Este é o teu dia. Pai, tu me criaste, eu sou teu. Tu me criaste ainda no útero, desde o início. Usa-me neste dia, pois assim como os céus proclamam a tua glória e a terra produz os teus trabalhos, assim devo manifestar a glória de Deus. Neste dia, deixe-me glorificar-te. Neste dia, deixo que tua vontade se manifeste em mim. Neste dia, deixo fluir a graça de Deus em mim e através de mim para todos aqueles que encontro. Em breves pausas de comunhão interna, nas primeiras horas da manhã, palavras como estas podem vir. Pai, é de tua inteligência que eu preciso hoje, não da minha sabedoria limitada, mas da tua sabedoria infinita.
Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a inteligência divina. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre essa questão da inteligência divina ou a inteligência espiritual? Ô Gilson, essa inteligência divina é a ciência do seu ser. A sua natureza real é a natureza de Deus. Essa particular pessoa que você assumiu na vida é algo que está presente em razão de um equívoco, de um engano. Nós assumimos uma identidade. Essa identidade é uma identidade ilusória. Esse sentimento, pensamento, sensação de ser alguém é um equívoco. Não existe esse alguém. Aqui nesse instante, na vida, em tudo que acontece, tudo que está presente é esta realidade, que é a realidade de Deus. Isso é a vida. E, no entanto, a mente construiu uma identidade particular e à parte. E aqui eu me refiro a essa mente dentro desse modelo de condicionamento, desse psicológico condicionamento. Viver nessa condição é viver na ilusão. É assim que o ser humano tem vivido e está vivendo há milênios. Nós estamos vivendo dentro de uma condição psicológica ilusória, de ego-identidade. Então não existe a presença da verdade, porque não há inteligência. Você pergunta o que é essa inteligência divina? É o florescer de sua natureza real, é o florescer do seu ser. É quando a realidade divina assume esse corpo e essa mente para uma real visão da vida. Aquilo que nós conhecemos por inteligência é o manejo do conhecimento e da experiência para realizar assuntos dentro deste sonho de existência, onde o sentido do eu, do ego, está presente. Isso não é real inteligência. A real inteligência é aquela que está presente quando existe uma visão da vida, como ela é, a partir de um olhar, que é o olhar de Deus. Esse olhar de Deus é esse que está presente em você, quando o ego não está. Então, o que é essa inteligência divina? É você em sua natureza real, vivendo a vida fora do eu, fora do ego. Olhar para tudo aquilo que se passa aqui e agora e perceber a vida acontecendo sem esse elemento que se vê como uma entidade presente, separada. É ter a ciência dessa inteligência. É viver essa inteligência. Aqui, Gilson, estamos com vocês, olhando para tudo isso, tendo uma aproximação direta desta revelação para, nesta vida, termos uma real compreensão da vida, livre da ilusão. O ser humano vem há milênios vivendo dentro desta condição. Nós nos sentimos porque fomos educados para nos sentirmos assim. Estamos vivendo porque fomos educados para vivermos assim. Nós nos sentimos como uma entidade separada da vida, do outro e de Deus. Isso é a ausência dessa inteligência. É a ausência desta visão real. É a ausência da felicidade. É a ausência do amor, da paz, da liberdade. Aqui estamos tendo uma aproximação de tudo isso nesta investigação.
É impossível a vida em sabedoria sem a presença dessa inteligência. E quando não há inteligência, eu me refiro a essa inteligência espiritual, a inteligência de Deus. Sem essa inteligência, não há amor. Não há esta ciência de quem é o outro. Nós podemos ter a intenção, o querer, a vontade de amar, mas amar é que é a presença do amor. Não de alguém nesse movimento do desejo ou do querer amar. O amor é aquilo que está presente quando o ego não está. O amor é a verdade de Deus. Então, o que é esse despertar espiritual? É o florescer dessa inteligência, desta sabedoria, da presença deste amor. Aqui é fundamental nós termos essa compreensão de que nós não estamos lidando com algo estranho a nós mesmos, mas estamos lidando com algo que somos nós mesmos. Estamos lidando com a verdade que trazemos. Aquilo que já somos se revela. Quando a ilusão disso que parecemos ser é desfeita. Nós fomos programados, educados para uma vida centrada no eu, centrada no ego, centrada nesta visão equivocada, que é a visão que o pensamento ao longo de milênios vem construindo sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre a vida e sobre esta realidade além do conhecido, que é a realidade de Deus. Descobrir essa realidade na vida é assumir a vida como ela é. E nós nascemos para isso. O real propósito da vida é a própria vida. Quando o ego não está, quando a ilusão não está, quando aquilo que está presente é você em seu ser. Você em seu ser é a verdade de Deus. Ter esta aproximação de si mesmo aqui e agora, acolher a verdade da vida sem o sentido do pensador e que passou por experiências no passado e que, portanto, também é o experimentador. Se aproximar da vida sem o pensador, sem o experimentador, é se aproximar da realidade de si mesmo. Então ocorre uma profunda mudança, uma profunda transformação nessa estrutura, nesse corpo e mente. E a base para esta realização é o autoconhecimento. E esse olhar que faz parte desta visão do autoconhecimento, essa nova forma de olhar, de perceber, de ficar ciente da vida acontecendo. Neste dia, eu preciso de todo o amor com o qual tu podes me preencher. Dá-me a tua sabedoria e o teu amor na medida certa. Tais meditações brotam de uma profunda humildade, humildade do espírito, que está disposto a admitir: Pai, sem ti nada posso fazer, sem ti nada posso ser, sem ti nada sou. Talvez surjam problemas sérios durante o dia que devam ser superados e que estão além de nossa capacidade
ou entendimento, além de nossa capacidade financeira, ou pode haver decisões difíceis a serem tomadas. A resposta não está em nossa habilidade pessoal nem em nossos recursos materiais, mas no nosso infinito depósito interno. Ele aperfeiçoa o que me é dado fazer. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A atitude de entrar em nosso santuário e orar, não pedindo nada, mas reconhecendo a nossa filiação divina e habitando nas promessas das Escrituras, preenchendo-nos com a confiança que nos acompanhará ao longo do dia, confiança essa suficiente para superar todos os obstáculos que possam aparecer. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem esse desejo sincero em vivenciar essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros online de final de semana, também existem encontros presenciais e retiros de vários dias. Nesses encontros, o Mestre Gualberto responde diretamente às nossas perguntas e muito mais do que isso. Porque nesses encontros o Mestre Gualberto compartilha essa presença que ele vive. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nesse silêncio, nessa presença, nesse poder. E isso nos ajuda demais a ter uma visão sobre essas verdades, a ter uma compreensão além do intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.